Bom dia, pessoal. Agora sim, bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Tudo certinho aí? É. Acabei deixando o microfone no mudo aqui. Ai, ai. Mas que bom que vocês estão me ouvindo agora. As figurinhas eu só botei aí só porque eu tô testando mesmo. É porque eu ganhei um sub de presente lá do Gal. Aí tem essas figurinhas aí, pra quem é sub, aí eu tava testando tudo. Mas então, hoje a gente vai falar sobre relações ecológicas. Eu primeiramente quero agradecer a vocês que estão aí. Muito obrigado por me prestigiarem com a presença de vocês. E eu vou esperar um pouquinho mais pro final, talvez entre mais pessoas, mas eu já vou explicar agora o que acontece. As aulas, né, depois de alguns feedbacks, vamos dizer assim, falando que a aula estava muito longa, é melhor que a aula seja só até tenha 1 hora só de aula e tal. Então eu resolvi fazer com que a aula tenha somente 1 hora, tá? Então a aula vai ser bem mais rápida do que a primeira, obviamente, porque a primeira demorou pra caraca, né? Foi sobre vírus, então como foi a aula inaugural, eu coloquei muita história, né? Muitas coisinhas lá, mas agora a aula vai demorar, só vai ter 1 hora. E do que passar de 1 hora, porque a gente tá tirando dúvida, a gente tá conversando, zoando no chat e etc. Mas então a aula só vai ter 1 hora. E é por isso que eu já tô pensando em trocar a aula de hora de hoje, assim, mudar a hora da aula, né? Porque a gente tem 1 horinha só, então dá pra atrasar um pouquinho. Aí eu tô pensando, ou deixar a aula pra 10h30, ou deixar 1h30, né? Depois do almoço, aí de 1h30 às 2h30, às quarta-feira também, não sei. E depois eu vou falar de novo sobre isso no, no final da aula, que eu coloquei uma enquete aí embaixo, né? Acho que de manhã o pessoal tá tendo aula, à tarde não, o pessoal da revisão e noite. Dá pra pegar o pessoal que quer esfriar a cabeça e talvez ainda deixar o conteúdo na cabeça. Pode ser também. Então, lá embaixo eu coloquei, né? Como é que é o nome? Eu coloquei uma. Tem duas coisas lá embaixo, né? Lembra que eu falei na aula passada, na live passada, eu falei que tinha uma tabelinha de sugestões, só que essa extensão sumiu da Twitch. Eu fui ver um belo dia as caixas de sugestões que tava escrito lá e sumiu. Aí eu fui procurar nas extensões da Twitch e sumiu. Eu não acho mais essa caixa de extensões. Então eu coloquei um lá como se fosse um blog, como se fosse o Orkut, tem o tópico ali. Alguém pode escrever um tópico também. E um dos tópicos eu botei sugestões. Então, aí se vocês quiserem essa daí. E tem como votar também nas sugestões. Aumentar, dar um voto falando, caraca, é uma boa ideia. Ou um voto para baixo falando que é uma má ideia. Tem várias opções lá, que é bem interessante também. E o outro que eu coloquei foi uma perguntinha lá para ver se vocês acharem interessante. Seria às terças-feiras de 1h30 às 2h30 fazer às 2h30 fazer um speedrun de questões. Então é rapidinho, é 1 horinha, bateu a 1 hora. Se eu, sei lá, trouxer 10 questões e a gente só fizer 5 em 1 hora, vão ser aquelas 5, eu não vou continuar, vai ser só 1 hora mesmo fazendo questões. Então eu acho que é interessante, né? Então eu vou pensar sobre isso que o meu querido amigo Will colocou aí no chat, sobre fazer aula à noite, né? Também. Mas no final da aula eu vou perguntar, eu vou fazer isso de novo, talvez tenha um pouquinho mais de pessoas, um pouquinho mais de gente.
Aí eu vou perguntar de novo. Então, provavelmente a gente deve atrasar um pouquinho a aula, né? Atrasar a aula não. Mudar o horário da aula, tá? E eu espero que dê certo a mudança de aula, né? Porque talvez 10 horas realmente o pessoal tá dormindo, ainda mais nesse inverno, né, cara? Tu acorda e tu sente aquele friozinho e tu fala, nossa, tá maluco, vou levantar da cama pra quê, né? Então, talvez seja melhor deixar um pouquinho mais pra tarde, depois do almoço, porque também nesse inverno, assim, não sei, ainda mais com essa parte de pandemia, tendo aula online, não sei nem se o pessoal tá acordando de manhã, se tá acordando só no almoço, né? Só tá acordando pra almoçar. Então, eu vou falar com vocês, né? A gente vai ver. À noite pode streamar Valorant. Poxa, como se desse. Eu não sei se a placa de vídeo, se o meu PC vai aguentar jogar e streamar ao mesmo tempo, não, cara. Mas aí só pra deixar salvo, né? As minhas pinadas épicas. As minhas jogadas horríveis, né? Só se for pra isso. Mas aí tem uma dica, vai que a gente faz assim, o dia off, em vez da gente assistir a aula, a gente vai jogar um CS, vai jogar Valorant, sei lá, não sei. Eu também tava pensando, pessoal, em passar uns filmes. Valeu, Ítalo Badu. Salve, Badu. Valeu, cara, por seguir. Então o que acontece? A gente pode ver um dia assim, eu também tava pensando em botar um vídeo, algum documentário que fale sobre o que a gente tá conversando aqui na aula. Salve, Baduzão. Que bom te ver, cara, quanto tempo. E então é isso, né? Então depois a gente conversa mais tarde, no finalzinho da aula eu vou trazer isso de novo para quando o pessoal for acordando. Quando o pessoal for acordando, aí eu vou falando com eles. Nem chama mais. Aí, ó, o que o Will acabou de falar aí, que a ideia dele é pra jogar Valorant à noite. Pra gente jogar Valorant à noite e eu streamar a gente jogando Valorant junto. Todo mundo. Tem um doc sobre... Então, cara, tem muito documentário maneiro na Netflix, no Prime, né? Só que no Prime tem como todo mundo ver por aqui e tal, mas o meu medo é compartilhar a tela e dar ruim. tomar ban sem ter feito nada, só ter compartilhado o documentário do Netflix aqui, né? Então eu tenho que ver como é que isso funciona, né? Então no Prime é maneiro que dá pra geral ver, né? Eu boto o Prime aqui, aí acho que tem a opção de sessão em grupo no Prime. Aí todo mundo que tem Prime entra no grupo e a gente assiste junto. Aí, eu não sei, mas sinceramente, seria muito melhor se... Olha, eu não sei se vocês vão escutar uma moto passando, tá? Mas, sinceramente, eu acho que seria melhor se desse pra compartilhar a tela mesmo. É do Prime, é tudo da Amazon, tá ligado? É tudo do mesmo bilionário. Pô, ele não vai perder dinheiro porque uma stream tá passando no documentário do Prime, tá ligado? Mas, enfim. Vamos para nossa aula, pessoal. Então agora a gente vai falar sobre a nossa segunda aula de ecologia, tá bom? E a gente vai falar sobre relações ecológicas agora. Já vi um filme com uma streamer que é crítica de cinema assim. Funciona bem. Pô, legal. Depois tu me passa, Will, quem é essa streamer pra eu ver como é que ela faz, pra eu meio que copiar assim, né? Se tá dando certo lá pra ela, eu conseguir fazer também, beleza? Então é isso. Pessoal, valeu. Vamos começar então aqui a nossa aula. Bom, pessoal, como eu falei, ó, estamos aqui. Nossa segunda aula de ecologia, tá? Nós vamos falar sobre relações ecológicas. Beleza, pessoal? Então a gente já falou sobre os biomas brasileiros, tá? A gente falou também sobre cadeia e teia alimentar na aula passada. Então, quem não viu a aula passada e quiser ver, ainda tem a gravação do vídeo aqui na Twitch. E lembrando, é que eu ainda tenho que ver, pessoal. Tô pesquisando, tô procurando saber como colocar essas aulas no
no YouTube. Porque eu não posso colocar uma aula de 1 hora. Poder eu posso, né? Mas só que eu tô tentando fazer de uma forma que ela fique muito bem resumida para colocar lá no canal do YouTube do Biologia Live, para ficar bem rapidinho, sei lá, tem 10 minutos no máximo, tá tudo resumido ali para todo mundo, entendeu? Então, eu tô procurando meios de fazer isso. E uma outra coisa também, lá no Instagram da Biologia Live, eu postei um vídeo bem legal. Você já ouviu falar sobre os tardígrados? Não? Então vai lá no Instagram do Biologia Live, eu vou falar um pouquinho deles. E tem um vídeo bem legal. Aí, ó. Fala comigo que eu... Beleza, cara. Não, mas então, a ideia é ser pouco mesmo, Will. A ideia é tá bem pouquinho mesmo. Bem rapidinho, porque quando uma pessoa vai assistir alguma coisa no YouTube, ou ela vai assistir no vezes 2, ou ela vai ver qual é o vídeo que tem menos duração que explica um assunto, tá ligado? Porque hoje em dia o pessoal é tudo rápido, quer tudo na hora, quer tudo na mão, tá ligado? Mas obrigado aí pela ajuda, cara. Se eu precisar de edição e tudo, eu falo com você e você ainda coloca no final, assim, da aula, né? Editado por, aí você coloca lá a sua marca, você coloca lá a sua logotipo, tá ligado? Então aí no YouTube, por isso que eu quero botar assim, no máximo 10 minutos pra dar tempo. Aí, ó, a Badu concorda comigo. É verdade, cara. Tá vendo? Então, ó, vamos dar uma olhadinha, vamos ver como é que a gente faz isso, tá? Mas sem mais delongas, vamos começar a nossa aula aqui rapidamente. Tudo jovem dinâmico, é tudo jovem fast food, cara. Os caras quer tudo na hora, tudo na mão. Se a comida do McDonald's demorar 3 minutos, eles estão xingando no Twitter, tá ligado? E aí, ó. É, cara, tá aí, ó. Fazer TikTok de biologia. É, fazer um TikTok do Biologia Live é interessante, né? Cara, sinceramente, se tivesse um laboratório, se eu tivesse ainda na faculdade, tendo a chance de mexer no microscópio, nas lâminas, fazer as paradas assim, eu faria, cara. Eita, eu deixei a minha câmera em cima. Pera aí. Pera aí. Vamos mudar aqui a câmera de lugar. Pronto. Mudei a câmera de lugar porque tava em cima do chat. Ao vivo é assim mesmo, né? Então... Pô, em todas as plataformas possíveis, né? Então, vou abrir um... Nossa, sei lá. Vamos fazer aula na Steam. No chat da Steam, vamos dar aula. Vamos dar aula durante um jogo de Valorant. Vai estar todo mundo lá jogando e eu falando sobre biologia. Vamos fazer todo mundo junto, cara. Então, qualquer lugar possível. A gente vai estar jogando Valheim. Como é que é? Acho que é Valheim, né? Estamos lá jogando. Vamos jogar Among Us, todo mundo junto. Vou estar dando aula de biologia. Você sabia que no espaço sideral? Então a gente vai começar. Então, aí, ó. Vamos começar aqui. Vamos começar a nossa aula sobre relações ecológicas. Bom, pessoal, olha só que interessante. Introduçãozinha aqui de relações ecológicas. É interessante que a gente saiba que as populações, pessoal, elas não são estáticas, tá? Elas são dinâmicas, beleza? Isso significa que elas vão estar sempre mudando. Elas nunca vão ser, a população nunca vai ser uma só para sempre, ela vai estar sempre mudando, tá? Então, esse dinamismo pode ser refletido em situações de equilíbrio, diminuição, pode ser de equilíbrio, diminuição, crescimento do número de indivíduos de população, tá? Então, ela pode estar em equilíbrio, pode estar diminuindo ou crescendo o número de indivíduos daquela população, beleza? Então, o que acontece? Essas situações são refletidas nas medidas de densidade populacional, que é definida como o número de indivíduos por unidade área para espécies terrestres ou por unidade de volume para espécies aquáticas, tá? Então, o importante aqui do início é a gente saber que uma população, ela é dinâmica, ela está sempre mudando, ela nunca é a mesma, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Então, há 4 fatores que vão influenciar a densidade populacional. Tá? Então, ó, o nascimento.
subir de novo a câmera em cima do slide. Na parte de cima, é isso? Aqui? Tá bom aqui? É isso que você estava falando, Will? Bom, eu acho. Ah, tá, foi mal. Esqueci, né? O primeiro parágrafo tava... o primeiro texto tava aqui embaixo, né? Foi mal, pessoal. É ao vivo, gente, acontece. Mas então... tem 4 fatores que vão influenciar... que vão influenciar a densidade populacional, né? O tamanho daquela população. Quais são esses 4 fatores? O nascimentos, mortes, emigração e imigração. Beleza, pessoal? Então, nasceu, né? Indivíduos nasceram daquela população, né? Ela vai crescer. Indivíduos morreram, ela vai diminuir. Indivíduos emigraram, né? Então ela vai crescer. Imigraram, ela vai diminuir. Então, olha só. Assim, quando nascimentos e imigrações superam morte e imigrações, a população está crescendo. Então, eu estou nascendo e tem gente vindo para dentro da minha população. Tem muita gente nascendo e muita gente entrando na população. Então, eu vou crescer. Da mesma forma, o contrário, né? O contrário também é verdadeiro, que se muitos indivíduos dessa população morrerem, tá? E se muitos indivíduos dessa população estiverem saindo dela, o que vai acontecer? Ela vai diminuir. Se for essa quantidade for maior do que nascimentos e imigrações, beleza? Então, esses são os 4 fatores que vão influenciar a densidade populacional. Então, olha só, tá vendo? Aqui em cima vai ser bem complicado, né, cara? A minha câmera tá num texto, tá no outro. É que eu coloquei ela aqui em cima porque tinha menos texto aqui em cima. Só que agora, nesse início aqui, ela vai ficar pegando no texto, mas eu acho que vai melhorar daqui a pouco, tá, pessoal? Eu vou ler pra vocês essa parte, fiquem tranquilos. Como eu disse, é ao vivo, gente. Acontece. Aqui embaixo eu tinha colocado aqui, mas aí vai ter foto aqui embaixo, ela vai ficar em cima das fotos também. Eu vou ter que ajeitar a edição dos meus slides. Mas se liguem, olha, numa comunidade biológica, vamos encontrar diversas relações ecológicas, tá? Que podem ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes. Então a gente vai ver aqui, relações ecológicas, né? Pode ser de espécies, indivíduos de espécies diferentes. Então a gente vai chamar ela de relações interespecíficas, beleza? Interespecíficas, tá bom? De espécies diferentes. Vai ser importante, quem for fazer o Enem, quem vai fazer o vestibular, saber esses nomes aqui. Relações interespecíficas e intraespecíficas. Então, interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes. E entre os indivíduos da mesma espécie, nós vamos chamar de intraespecífica, beleza? Então vai ser importante, quem for fazer o Enem, quem estiver estudando para o vestibular, saber conhecer esses nomes aqui, beleza? Então vamos lá. Além disso, dividimos também as relações entre desarmônicas, tá? Entre desarmônicas, quando pelo menos um dos indivíduos da relação estiver sendo prejudicado, e harmônicas, quando nenhum dos indivíduos vai estar não vai estar sendo prejudicado, tá? Para isso nós vamos usar o sinal de mais, menos e zero para indicar respectivamente, pessoal, benefício, malefício e neutralidade, beleza? Então, mais uma vez, desarmônicas, quando algum indivíduo daquela relação ecológica estiver sendo prejudicado, e harmônica, quando nenhum deles vai estar sendo prejudicado, tá? Então, mais uma vez, esses nomes vão ser interessantes de decorar aqui,
desarmônica e harmônica. Quem for fazer o vestibular vai ter que ter isso daqui na mente, de que o que são relações harmônicas e o que são relações desarmônicas, tá? Então, ó, vamos continuar aqui. Ó, relações ecológicas. Agora a gente vai ver quais são essas relações ecológicas, tá bom? Então vamos lá, ó. A primeira relação ecológica que a gente tem aqui é de colônia. E olha só que interessante. Ela é mais. Todo mundo que está nessa relação ecológica de colônia está sendo beneficiado, tá bom? Então olha só, é uma relação harmônica intraespecífica, em que todos os indivíduos se beneficiam. Então, se ela é intraespecífica, é entre indivíduos da mesma espécie, tá? Nessa relação, os participantes estão todos fisicamente unidos. Então, na colônia, eles estão fisicamente unidos, beleza? Pode haver maior ou menor divisão de trabalho entre os seus membros, divididas em colônias isomórficas, indivíduos com morfologia e funções semelhantes, tá? Exemplos, corais. Alguns corais, a gente vai ver uma foto daqui a pouco. Então, o que acontece? Isomórfica é que eles vão ter praticamente a mesma forma ali e as funções de todos os indivíduos dessa colônia vai ser bem parecido, vai ser bem igual. E nós temos colônias heteromórficas, indivíduos com morfologia e funções bem distintas. Aí nós estamos falando aqui das caravelas portuguesas, que também é um quinidário. Então, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. Ó, isomórfica e a hétero aqui, beleza? Então, olha só o que acontece. Iso, tá todos os indivíduos são morfologicamente iguais, bem parecidos, tá? Enquanto na heteromórfica, elas são diferentes. Então, os indivíduos dessa colônia têm as suas funções. Ah, um tem função de boiar, um exemplo. Outro tem função de nadar, outro tem função de digerir o que for comido, outro tem a função de capturar o que for para comer. Então, tem uma divisão de trabalho nas heteromórficas, enquanto aqui o pessoal é bem mais parecido, bem mais semelhante, então todo mundo muito igual. Então isso daqui são as colônias, beleza? Então aqui tem um coral cérebro, né? E aqui é a caravela portuguesa. Então continuando, sociedade. Olha só, sociedade é uma relação harmônica intraespecífica. Então, ó, harmônica, ninguém está sendo prejudicado, então ela é uma relação mais. É uma sociedade em que todos os envolvidos se beneficiam. Então, se é intraespecífica, são indivíduos da mesma espécie, tá bom? Por isso que é harmônica intraespecífica. Harmônica, ninguém se prejudica. Intraespecífica, o intra aqui é da mesma espécie, tá? Também apresenta divisão de trabalho entre seus participantes e é comum a confusão entre colônia, né? O pessoal confunde, ali tem uma colônia de formigas, ali tem uma colônia de abelhas. Não é bem assim, tá? A diferença entre elas duas é essa daqui, pessoal. Os indivíduos são fisicamente independentes. Então, quando a gente for falar de relações ecológicas, a gente estiver falando sobre... a gente está falando sobre formigas, sobre cupins, sobre abelhas, tá? Elas não vão ser colônias, não vai ser relação ecológica de colônia entre as formigas, de colônia nas abelhas, não é isso, tá? Elas vão ser uma sociedade, e a diferença maior é essa daqui, ó. Enquanto na colônia eles são obrigatoriamente fisicamente, né, são fisicamente unidos, né? Aqui na sociedade eles não são fisicamente unidos, eles são fisicamente independentes, tá? Então na colônia, diferentemente, eles não são independentes, eles dependem um do outro. Aqui um exemplo, tá? Essa fotinha tirada por mim, essa foto foi em Pissinguaba. Quem nunca foi em Pissinguaba, vai em Pissinguaba. É muito maravilhoso. Então aqui a gente está vendo os cupinzinhos e tal, numa madeira podre e tal. Então só botei a foto aqui dos cupins para vocês verem como eles estão fisicamente separados, são fisicamente independentes. Tem a sua divisão de trabalho, tem ali as trabalhadoras, o soldado, tem a rainha, tem isso, tem aquilo outro.
nessa sociedade de cupins, mas eles são fisicamente independentes, tá? Então, continuando. Mutualismo, a gente tem o mutualismo também que é interessante. É uma relação mais, tá? Então é uma relação vantajosa para ambas as espécies envolvidas. É uma relação harmônica interespecífica, tá? Então o que acontece? É harmônica. Todo mundo está se beneficiando, ninguém tá se dando mal nessa relação, vamos dizer assim. E ela é interespecífica. Se é interespecífica, então é entre indivíduos de espécies diferentes. Tá bom? Então o mutualismo é uma relação obrigatória para pelo menos um dos seres que a realizam. Então ela é uma obrigatória pelo menos para um deles, que se eles forem tentar ficar sozinhos, eles vão acabar morrendo, tá? No local que eles estão. Então a gente tem mutualismo aqui, líquens, que é a associação de fungo com alga, tá? Para quem não sabe, os líquens são associações de fungos com algas. Bacteriorrhiza, bactérias presentes nas raízes de algumas leguminosas, tá? Micorriza, são fungos associados à raiz de algumas plantas. Cupins e protozoários. O que acontece? Os cupins, pessoal, eles não são capazes de digerir a celulose da madeira, tá? Então, quem vai fazer isso são os protozoários que vivem no intestino deles. Então, essa associação entre cupim e protozoário é extremamente importante para o cupim, porque o cupim ele não vai conseguir digerir a celulose. Então, quem vai digerir a celulose para ele vão ser os protozoários que vão estar no intestino dele. Então, isso é um mutualismo, é mais, e é uma relação obrigatória para pelo menos um deles. E olha só que interessante, né? Aqui está a foto de um líquen, também foi em Pissinguá. Esse aqui é um líquen folhoso, tá, pessoal? Aqui atrás a gente vê um líquen crustáceo também, por aqui, nessas beiradinhas aqui. Isso daqui é o líquen folhoso, então associação de fungo com algas, beleza? Então mutualismo, mais, tá todo mundo se beneficiando nesta brincadeira aqui. Continuando, temos a protocooperação, tá? Que é mais. Então, também pode se confundir com mutualismo, mas qual é a diferença? É que não há obrigatoriedade, tá? Então não é uma relação obrigatória para nenhum dos dois, tá? Então é uma relação facultativa, e caso essa relação ocorra, ela vai ser benéfica para todas as espécies ali envolvidas. Ninguém vai ficar, como é que eu posso dizer? Ninguém vai ficar triste, ninguém vai ficar mal, ninguém vai ficar, como é que é a palavra? Ninguém vai ser prejudicado nessa relação. Então é, portanto, harmônica e interespecífica. Um exemplo aqui, aí a minha foto, a minha câmera vai ficar de novo na frente da foto. Mas foi só um pouquinho. Dá pra ver ainda a foto. Mas olha só, ó, o André, acho que é a primeira foto do André que tá aqui. Mas olha só, isso aqui é uma associação de protocooperação entre formigas e pulgão, tá? Então o que acontece? O pulgão, ele tá aqui. O pulgão, o que ele faz? Ele vai se alimentar da seiva da planta, tá? Então se você vê esses bichinhos na sua planta, na sua casa, no seu jardim, tome cuidado, tá? Porque eles estão sugando toda a seiva. Então, minha planta tá tão xoxa, tá tão triste, acho que ela vai morrer, etc. Então talvez seja porque tá infestada de pulgões ou cochonilhas também. Mas falando dos pulgões aqui, o que acontece? Eles vão absorver lá a seiva dessa planta. O que acontece? Vamos dizer assim, né, para falar bonitinho, né? Os dejetos, né, do pulgão é açúcar puro. Então, as formigas se aproveitam disso. As formigas aqui não estão comendo os pulgões, não estão matando eles e etc. As formigas aqui estão cuidando e protegendo os pulgões, porque os pulgões aqui estão dando comida para as formigas. Então essas formigas estão aqui para proteger esses pulgões e estão lá de boa, pegando praticamente toda a glicose que eles estão jogando para fora, né, em excesso deles. Então é protocooperação, tá? E
E é aquilo, é uma relação facultativa. Então não é obrigatório, tá bom? Então eu posso chegar lá e a formiga pode viver sozinha e o pulgão pode viver sozinho, tá bom? Depois eu vou falar deles de novo, porque tem alguns livros que vão falar deles de outra forma, de outro jeito também, que eles podem ter outras relações ecológicas. Então eu vou falar do pulgão e da formiga de novo. Mas por enquanto é uma protocooperação. Mas é interespecífica, tá? São duas espécies diferentes e é uma relação facultativa. Continuando aqui. Comensalismo, que é interessante também, é mais zero. Um está se beneficiando e o outro, né, como eu falo aí, nem fede nem cheira, não está nem aí, não está acontecendo absolutamente nada com o outro, tá? Então olha só, é uma relação harmônica e interespecífica. Aí você pode estar pensando aí, pô, harmônica, mas é mais zero. Então, a harmônica, pessoal, é qualquer relação que os indivíduos não estejam sendo prejudicados. Esse aqui, o zero, indica neutralidade. Ele não está sendo prejudicado nessa relação. Se ele não está sendo prejudicado nessa relação, então é harmônica. Se o cara aqui é mais e o outro aqui é zero, então é harmônica, porque ninguém está sendo prejudicado aqui. Mas se fosse um mais e um menos, aí seria desarmônica, tá bom? Então é uma relação harmônica e interespecífica, tá bom? Uma espécie é beneficiada e a outra não se beneficia nem se prejudica com isso, tá? Deixa eu só beber uma água aqui, pessoal. Então, ó, na maioria das vezes, o comensalismo está relacionado à obtenção de alimento, quando o comensal se beneficia com os restos da alimentação de outra espécie sem prejudicá-la ou beneficiá-la, tá? Ó, de maneira mais ampla, é possível classificar qualquer relação mais zero como comensalismo. E isso vai incluir inquilinismo, epifitismo, epizoísmo e aforese. A gente vai ver o que são esses carinhas aqui, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas então ele está falando que de maneira geral. Então o que pode acontecer? A gente vai ver aqui sobre epifitismo, epizoísmo, forésia e Twitch Test Ride 2. Valeu, cara. Obrigado por seguir. Muito obrigado, cara. Seja bem-vindo. Então o que eu tô falando aqui, pessoal? Então eu vou explicar para vocês cada um desses momentos aqui, vamos dizer assim. E talvez caia na sua prova, caia no vestibular, caia alguma coisa assim, alguma prova que você vai fazer, falando que explicando o que é epifitismo e nas questões só comensalismo. Então, de maneira geral, se é mais zero, se um se beneficia e o outro tá neutro nessa relação, então a gente pode chamar de comensalismo também. Então fiquem atentos para isso, mas tomem cuidado, porque, né, se tiver o epifitismo, vocês vão marcar o epifitismo, mas se não tiver epifitismo e tiver comensalismo, de maneira geral você vai poder marcar comensalismo também na sua prova, tá? Então o exemplo aqui é a rêmora e o tubarão. Você vê aí que as rêmoras elas ficam coladinhas com o tubarão, então todos os restos de comida desse tubarão eles vão comendo, enquanto isso o tubarão não está nem se beneficiando, não está nem se prejudicando nessa brincadeira, tá bom? Então ele está neutro nessa relação aqui entre esses dois indivíduos, tá? Então é assim, esse é o comensalismo. Um está se beneficiando, a rêmora, porque além da comida, ela também está se protegendo de outros predadores, né? Porque quem é que vai lá na boca de um tubarão tentar pegar uma rêmora, né? Qual animal vai ser capaz de fazer isso, né? Então isso é interessante da gente ver que além da comida ela também tá recebendo proteção do tubarão, enquanto o tubarão tá nem aí, tá acontecendo nada com ele, beleza? Continuando aqui, pessoal, ó, o inquilinismo
é a relação harmônica interespecífica que envolve o abrigo de uma espécie dentro de outra, sem que o hospedeiro seja beneficiado ou prejudicado. Então a gente tem um exemplo do peixe-agulha e o pepino do mar. Olha só que interessante. Esse daqui é o peixe-agulha e esse aqui é o pepino do mar. Quando o peixe-agulha está em perigo e tem um pepino do mar do lado dele, ele vai lá e entra. Ele entra dentro do pepino do mar. Então ele meio que vira um inquilino desse pepino do mar. Então por isso que o nome é inquilinismo, mas esse inquilinismo não vai trazer nenhum malefício ao pepino do mar, tá? Então é por isso que é uma relação harmônica interespecífica, ou inquilinismo, tá? Continuando aqui, a gente tem o epifitismo e o epizoísmo, tá? Então é uma relação harmônica interespecífica, também é mais zero, tá vendo? Ó, como o comensalismo lá, como a gente leu lá. De maneira geral, qualquer relação mais zero é comensalismo. Então olha só, temos o epifitismo e o epizoísmo. É que quando uma espécie vive sobre a outra sem causar prejuízo à mesma. Então quando a gente for falar de vegetal, ela é uma epífita. Exemplos são as bromélias, tá? Quando a gente fala de animal, a gente vai falar de epizoísmo. Então, o exemplo é a craca, tá? Então, olha só. Quando a gente fala de vegetal, isso aqui é o tronco, é um tronco de uma árvore que está se seguindo aqui, tá, pessoal? E essas aqui são várias bromélias nesse tronco da árvore. Então, essas bromélias a gente chama elas de epífitas, tá? Porque elas estão sobre a árvore ali, sobre o tronco dessa árvore, e ela não está causando nem malefício nem benefício a essa árvore. Então, esse é o epifitismo. E o epizoísmo, pessoal, são as cracas, tá? Então, isso aqui é só um exemplo de cracas. Vocês podem ver aqui, todos esses pontinhos aqui são cracas. Esse aqui é um exemplo das cracas se depositando em cima de uma baleia, tá bom? Então, esse daqui é o epizoísmo, porque é um animal que está se depositando em cima de outra coisa, tá bom? Então, continuando, nós temos a forésia, tá? Relação harmônica interespecífica, beleza? Então, olha só que interessante. Na forésia, um ser pega carona no corpo de outro. Então, ó, é pegar carona mesmo. Forésia é quando se pega carona. Então, olha só. Quando um carrapicho fica preso nos pelos de um mamífero, tá? Então, o carrapicho está passando, né? E vai cair em algum outro local e etc. Então, isso daí foi uma forésia. Ou o vírus da dengue, dentro do mosquito Aedes aegypti, tá? Então, isso aqui é interessante porque tem algumas literaturas que vão falar que o vírus da dengue, ele tá praticando forésia também, quando ele tá pegando carona com o Aedes aegypti para chegar até o nosso corpo, até o corpo do seu hospedeiro definitivo, tá? Então chegar no hospedeiro. Então é interessante que algumas literaturas trazem falando sobre a forésia também. E um exemplo aqui de forésia que eu peguei na internet, isso aqui tem uma baleia aqui embaixo e aqui tem uma foquinha, né, surfando nessa baleia, andando com ela de boa, tá, pessoal? Pegando uma carona também, cansou de nadar, subiu em cima do coleguinha e vamos, me leva. Então isso daqui é a forésia também, tá bom? Bom dia, Verônica. Tudo bem? Então isso daqui é a forésia, pessoal. Continuando aqui, ó, parasitismo, tá? Olha só, o parasitismo é mais menos. Agora, se tem um menos aqui nessa relação, pessoal, o que isso acontece? O que isso significa? Que é uma relação desarmônica, tá? E é interespecífica, tá? Então, entre espécies diferentes, e ela é desarmônica, porque um dos indivíduos está sendo prejudicado nessa relação. Então, olha só, um parasita se alimenta através do seu hospedeiro e, para isso, pode se abrigar externa ou internamente ao corpo dele.
Beleza? Então, se ele é externo, a gente vai chamar de ectoparasita. Um exemplo aqui são os piolhos e carrapatos, tá? Caso viva dentro do corpo do hospedeiro, é chamado de endoparasita, tá? Então, o exemplo são lombrigas, tênias e outros vermes, tá? O objetivo do parasita não é matar o hospedeiro, beleza? Então, o parasita ele não mata o hospedeiro porque ele precisa do hospedeiro. É o hospedeiro que está dando comida e abrigo para ele. Então, o objetivo desse parasita não é matar o hospedeiro, tá bom? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Isso aqui é um carrapato, tá? Ele é um ectoparasita, porque ele tá externo aqui. Isso aqui é foto de uma lombriga, que é um endoparasita, beleza? Então, esse é o parasitismo, tá bom? Então, olha só. Agora, a gente vai falar sobre parasitoidismo. O que acontece? Também é mais menos, também é uma relação desarmônica interespecífica. E assim como no parasitismo, o parasita se alimenta através do hospedeiro, tá? Todavia, o objetivo do parasitoide é matar o hospedeiro. Então, na verdade, ele vai se alimentar do hospedeiro, tá? Então, o que acontece? Olha, deixa eu ver se eu já tenho a foto. Isso, já tem a foto. Então, tá aqui a foto. Desculpa aí se alguém tem pavor disso. Eu acabei jogando a foto aqui. Foi mal. Mas olha só, isso aqui foi o exemplo que eu tirei lá na foto. Mas essa foto foi lá na casa da minha irmã. Essa foto foi lá na casa da minha irmã, que eu tirei no quintal dela. Tá vendo essa lagarta aqui? Isso daqui tudo são ovinhos de vespas, de uma vespinha, tá? Então, quando, por exemplo, a borboleta, ela coloca os seus ovinhos na folha, vem essa vespinha pequenininha e coloca os seus ovos dentro dos ovos da borboleta, da mariposa, seja o que for. Então, o que acontece? Enquanto a lagarta vai crescendo, vai se desenvolvendo, dentro dela tem as larvinhas dessa vespinha também. Entende? Então, conforme essa lagarta vai crescendo, as larvas da vespinha tá dentro da lagarta também crescendo. E vai se alimentando dessa lagarta. Conforme ela vai crescendo, vai se alimentando, vai pegando ela e tal. E o que acontece? Depois de um determinado tempo, quando eles já estão maduros o suficiente, esses vermezinhos desse parasitoide, esses vermezinhos, ó, essas larvinhas do parasitoide vão sair, tá? Vão para fora, vão sair, vão meio que, como eu posso dizer, não é bem estourar o hospedeiro, né? Mas vai meio que abrir caminho para sair. Vamos dizer assim, cara, cheguei no meu momento e eu preciso sair daqui. Então eles vão começar a abrir espaço no hospedeiro dele, que ele tá, e vai começar a liberar e vai todo mundo para fora, tá? E isso vai levar à morte da lagarta. Mas, por incrível que pareça, se eu me lembro bem, a minha irmã tá aí no chat, se ela se lembrar também, eu acho que essa lagarta ainda estava viva. Então, isso daqui foi bem recente o que aconteceu com ela, as larvinhas do parasitoide saindo. Então, pessoal, a diferença entre o parasita e o parasitoide é simplesmente que o parasitoide ele vai matar o seu hospedeiro, enquanto o parasita não vai matar o seu hospedeiro. Tá bom? Um outro exemplo aqui, só para vocês verem. Ai, que vespa é essa? Do que você está falando? Olha, dá um exemplo aqui. Pera aí. Isso. Deixa eu ver. Ó, isso daqui. Aí, acho que estava viva, né? Isso daqui, pessoal, isso daqui é o besouro tartaruga, tá? Isso aqui é um vídeo. Pessoal, isso aqui é um vídeo. Esse vídeo aqui foi feito pelo meu querido amigo André, que ele não tá aqui no chat, mas só que ele, não sei se ele já chegou, mas eu acho que não. Eu acho que ele não vai chegar a tempo. Foi feito pelo André, numa saída de campo, tá? Meu amigo, o entomólogo, o entomologista. E o que acontece? Esse aqui é o besouro tartaruga, tá bom? Esse daqui são os ovinhos que ele acabou de botar.
Beleza? E esse carinha aqui é a vespinha parasitoide. Que ela tá querendo botar as larvinhas dela nos ovinhos desse besouro tartaruga. Então, vamos ver esse vídeo. Opa. Ó, ela andando e tentando chegar até os ovinhos do besouro tartaruga. E o que é legal, esse besouro tartaruga tá com cuidado parental, né? Você acha que só os humanos cuidam da sua prole? Aqui, ó, um besouro tá cuidando das suas larvinhas. Então, pessoal, essa vespinha aqui, ela vai ter muito mais sucesso, né? Ela vai ter muito mais sucesso de parasitar outros ovinhos quando esse besouro, né? Esse outro inseto não tem cuidado parental, né? Como esse besourinho tartaruga que tem cuidado parental, é meio difícil dela conseguir chegar lá, né? Mas quando esse besouro aqui dá mole, pode ter certeza que essa vespinha vai chegar nos ovinhos dele para parasitar. Então, é aquela vespinha ali, quando a gente fala vespinha, ela, para vocês verem, ela é bem pequenininha mesmo, e ela vai depositar os seus ovinhos ali direto com... Enquanto tiver ovos, ela vai depositando os ovos, as larvinhas dela dentro daqueles ovos também, os ovinhos dela, beleza? Então esse é o parasitoidismo. Continuando aqui, pessoal, que interessante, ó, competição. A competição é uma relação menos, né? Porque numa competição todo mundo se dá mal no final de tudo, né? Então olha só. A competição é uma relação desarmônica. Aí falando em competição, pessoal, que a gente tá nas Olimpíadas, mas eu não tô falando de competição tal, porque na competição alguém ganha medalha de ouro. Então ele tá sendo beneficiado, né? Mas tô falando das relações ecológicas aqui. Beleza, pessoal? Então, não precisa perguntar aí, mas e nas Olimpíadas? É menos? Não é bem assim, eu tô falando relações ecológicas, não tô falando de competição, de jogos, tá? Então, vamos lá. Competição é uma relação desarmônica, onde todos os envolvidos são prejudicados. Pode ser intraespecífica, quando a competição por território, parceiros reprodutivos e etc., ou interespecífica, quando há sobreposição dos nichos ecológicos das espécies envolvidas. Então, o que é o nicho ecológico, pessoal? É função que um ser desempenha em um ecossistema, incluindo o seu habitat e todas as características que envolvem as relações entre ele, os outros organismos, e o ambiente. É a função dele naquele habitat, o que ele faz, o que ele come, quem ele pega, onde ele defeca, etc., onde ele caça, etc. e tal. Então, isso é o nicho ecológico do animal. Então, é interespecífica quando esses nichos vão se sobrepor, tá? Então, olha só. Vamos ver aqui. Olha. A gente pode ver aqui um exemplo de competição intraespecífica que acontece. Aqui são, vamos dizer assim, dois alces, né? Eles estão lutando e brigando. Sei lá, um exemplo, território. Tem uma fêmea ali, a mãe do Bambi tá solteira. A gente quer a mãe do Bambi. Então, eles vão brigar por esse parceiro sexual deles, tá bom? Então, é intraespecífica. É entre a mesma espécie, beleza? E a competição interespecífica aqui é quando tem essa sobreposição de nichos, tá vendo? Então, ó, tem a espécie A e a espécie B. Neste local aqui, onde está marcadinho aqui,
nesse triângulo aqui, é quando tem essa sobreposição de nichos. Então, quando há essa sobreposição de nichos, essa espécie A e a espécie B vão estar em competição aqui. Então, vamos dizer que a espécie A come maçã e banana, e a espécie B come mamão e banana, um exemplo. E a banana está aqui. Então, o nicho ecológico deles estão sendo sobrepostos. Os dois comem banana. Então, os dois vão competir por banana. Entenderam? A mãe dele morreu. Mas, cara, antes... Ah, é, né? Não, mas a mãe dele estava viva. Foi no final do filme que ela morre, pô. Então, isso aqui foi antes do final do filme. Fica tranquilo. Beleza? Que ele queria um irmãozinho. Mas então o que acontece? Aqui, ele tá F. Press F for to respect. Então, pessoal, quando eles vão estar competindo por banana, enquanto a espécie A tá comendo maçã, tá de boa. Nesse exemplo aqui que eu tô dando. Enquanto a espécie B tá comendo mamão, também tá de boa. Mas quando as espécies vão querer comer banana, aí elas vão entrar em competição. Quem é que vai conseguir as melhores bananeiras? Quem é que vai dominar o maior número de bananeiras? E etc e tal. Então eles vão entrar numa competição, tá? E muitas das vezes, e a maioria das vezes não, né? Muitas das vezes não, né? Mas eles vão estar sempre se prejudicando, porque, por exemplo, aqui, o cara, ele pode conseguir a fêmea para acasalar, mas ele também pode estar na beira da morte, está quase morrendo, enquanto o outro também está todo ferrado. Nesse daqui, em vez de, eles estão competindo pelas bananas, que eu falei aqui, né? Mas só que tá competindo pela banana, mas então meio que assim, não vai ter comida suficiente para todo mundo, apesar de eu estar pegando um pouquinho aqui, mas só que vai ter indivíduos da espécie A que não vão conseguir comer a banana e indivíduos da espécie B que não vão conseguir a banana. Então meio que assim, vai meio que ser prejudicial para os dois, né? Então, ou então o número de bananas que eu poderia comer é muito menor porque agora tem uma outra pessoa competindo comigo para comer as bananas também, né? Tem uma outra espécie competindo com a espécie B para competir, para ter as bananas. Então vai ser uma competição que vai acabar sendo desarmônica e prejudicial para os dois, beleza? Então, continuando, o amensalismo ou antibiose. Lembra que a gente falou já do comensalismo, pessoal? A gente falou do comensalismo. Então, do comensalismo, o que foi? Foi mais 0. Agora, no amensalismo, é o menos 0. Então, é uma relação interespecífica desarmônica. Tá? O amensalismo ocorre quando uma espécie é prejudicada enquanto a outra não se beneficia nem se prejudica. Por exemplo, um rinoceronte vai pisotear grama no chão e grilos e gafanhotos ficam expostos a predadores, como pássaros, ou então acabam sendo mortos por ele. Então, se rinoceronte lá está passando, tem uma cobertura de grama, e ele vai e pisa nessa cobertura, vai andando e vai passando, e toda essa cobertura vegetal que tinha para os insetos, o exemplo aqui que eu coloquei foram os grilos, fica meio que parece um campinho aberto para esses grilos. Então, o que acontece? Aí eles ficam expostos, aí as aves que estão lá voando vão lá e pegam os grilos porque eles ficaram expostos, ou então, enquanto o rinoceronte está passando, ele pisoteia esses insetos também. Então o que acontece? Por rinoceronte, tá tudo neutro. Mano, eu só tô passando. Tô nem aí quem tá na minha volta, eu só simplesmente estou passando. Enquanto para os grilos, nesse exemplo aqui, é prejudicial. Por quê? Porque eles tinham a cobertura, eles estavam protegidos, mas agora ou eles morreram pisoteados, ou eles morreram porque ficaram expostos a predadores. Então, o amensalismo é quando é prejudicial para uma das espécies e é neutro. Uma outra espécie está neutra, não é nem prejudicial e nem benéfico para essa outra espécie. Tá bom? Continuando aqui, pessoal, nós temos o
esclavagismo ou sinfilia, tá? Então é mais menos essa relação. Então é uma relação intra-específica desarmônica. Intra ou inter também, tá, pessoal? Isso aqui tem que botar o inter, que eu vou falar para vocês. Uma espécie se beneficia às custas de alguma ação exercida pela outra. Resumindo, uma espécie é escravizada, tá? Por outra. Então, o que acontece? Apesar dos erros aqui de português, desculpe aí os professores de português no chat, vulgo minha irmã, vulgo Will. O que acontece? É simplesmente isso, pessoal. Uma coisa interessante é que ela pode ser intra-específica entre a mesma espécie, e aí a gente pode dar o exemplo do ser humano mesmo, né? Posso falar isso? Que o ser humano, a mesma espécie, somos todos homo sapiens, tá? E fica escravizando o próximo, etc. Então, isso é esclavagismo. E pode ser também interespecífica. Deixa eu ver se eu coloquei. Ah, coloquei. Então, ó, duas coisas. O primeiro aqui, vou falar aqui. Isso aqui é interespecífica, tá, pessoal? Entre espécies diferentes. Então, olha só. Esse daqui é o filhote de cuco, se eu não me engano, tá, pessoal? Então, o que acontece? Esse passarinho aqui colocou um ovo. Essa fêmea aqui colocou um ovo. Aí, o que acontece? Vem a mãe desse carinha aqui, ela joga o ovo dessa mulherzinha aqui pra fora do ninho, tá? Joga pra fora do ninho e coloca o ovo dela. Vai lá e pimba, colocou o ovo dela no ninho dessa mãe aqui. Agora a mãe que colocou, que jogou o ovo fora e colocou o ovo aqui, ela vai meter o pé. Vai embora. Valeu, tô indo. Falou. Tô indo nessa. Foi-se. Nisso que ela vai embora, essa outra espécie aqui de passarinho vai começar a chocar esse ovo aqui, achando que é o dela, tá? Então ela vai começar a chocar esse ovo vai chocar, e vocês podem ver, olha só como é que é a diferença de tamanho entre esse passarinho e o que estava aqui no ovo, tá? E o que nasceu desse ovo. Então isso também é considerado esclavagismo, pessoal, porque a mãe, o outro pássaro, a outra passarinha, vamos dizer assim, colocou o ovo aqui e tá usando essa daqui como escrava para cuidar do próprio do filho dela, enquanto ela foi embora mesmo, e deixou essa daqui cuidando, enquanto ela chocou e tudo, e agora ela tá tendo que alimentar esse pequeno monstrinho aqui, para vocês verem que praticamente ele é filhote e já tá maior do que ela. Então isso também é esclavagismo. E um outro exemplo também foi quando eu falei lá que eu ia falar das formigas e dos pulgões. Também tem um exemplo que acontece, é quando a foto que eu mostrei ali, os pulgões estavam numa planta lá de boa e as formigas chegaram lá naquela plantinha. Um outro exemplo também que pode acontecer é quando, na verdade, essas formigas vão levar esses pulgões para o formigueiro, tá? Então elas vão levar eles para o formigueiro, vão deixar eles lá perto de um tronco, vão deixar eles lá numa raiz, em algum lugar ali no formigueiro, tá? E o que vai acontecer? Esse pulgão vai ficar agora num trabalho escravo até morrer. Então lembra que eu falei, ele tá lá se alimentando da seiva e os dejetos dele é glicose. Então ele vai ficar ali, mano, a sua função agora é comer e evacuar. Vai ser assim. Então as formigas também podem fazer isso com os pulgões, tá? Então pode ter esse exemplo, talvez, eu não sei se chegue assim tão longe uma questão do vestibular, mas pode trazer falando que a relação entre formigas e pulgões pode ser tanto protocooperação quanto esclavagismo também, tá? Pode ser os dois. Para a gente continuar aqui, pessoal, nós temos o canibalismo, que é uma relação mais menos. É uma relação intraespecífica desarmônica. Então um animal, ele vai se alimentar de indivíduos da mesma espécie que a dele. Então, exemplo, fêmeas de louva-a-Deus comem um macho
após a cópula, tá? Então, ela vai lá e comeu o macho. Isso é um canibalismo. Um exemplo aqui, pessoal, é uma cobra. Se eu não me engano, é que o André que ele pegou essa foto pra mim, né? Vocês podem ver que tem bastante fotos do André aqui comigo. Mais uma saída de campo, que aqui é uma... Eu não me lembro, cara. Eu acho que essa daqui é uma coral falsa comendo uma outra cobra. Então aqui na ponta vocês podem ver que ela tá se alimentando de uma outra cobra. Então ela tá meio que sendo canibal, né? Comendo outra cobrinha também. Então se o André tivesse... Eu acho que é uma coral falsa, sim. Eu acho que é a coral falsa que tá aqui, tá? Então isso aqui é o canibalismo. Nós temos a predação, que é mais menos. Então o predador vai se beneficiar, né? Enquanto a presa vai se prejudicar nessa brincadeira aqui, nessa relação ecológica. Então o que acontece? É uma relação interespecífica desarmônica, tá? A espécie que mata e se alimenta de outra espécie é chamada de predadora. E a que serviu de alimento, pessoal, vai ser chamada de presa. Então, o predador mata e come a presa. Então, essa é a predação, mais menos. Então, um exemplo aqui. A formiga está pegando essa mariposa, esse lagartinho aqui está comendo uma aranhazinha, tá? Mais uma vez, as fotos do André. Não sei nem se ele já está aí no chat. Mas tá aí, André, obrigado pelas fotos. Então aqui é um exemplo de predação, tá? E o que é interessante, pessoal, é que nessa relação predador-presa, várias adaptações no decorrer da história evolutiva foram acontecendo, tá? Então tanto para os predadores quanto para as presas, tá? Então a gente pode ver... Parece até um dinossauro, né? Parece. Então a gente pode ver algumas adaptações. Então um exemplo aqui de adaptações das presas. Olha só um exemplo aqui, ó, a camuflagem. O animal que tem esta adaptação torna-se difícil de ser localizado ou pela presa ou pelo predador. Então o predador pode se camuflar. Então a gente pega lá o exemplo, sei lá, um polvo. Ele sabe, né, aquela capacidade dele de se camuflar. Ele fica ali no coral de boa, passou um peixe, pá, pegou o peixe. Ou então ele é uma presa que tem que estar sempre andando camuflado para não ser pego por predadores, tá? Aqui, ó, um exemplo tá aqui, ó, nesse carinha aqui, vocês estão vendo? Vocês estão vendo aí? Enquanto eu bebo água. Tem um carinha aí escondido. Ó, o carinha escondido tá aqui, ó. Esse daqui é o famoso urutau. Aí, ó. Esse aí é o famoso urutau. Tá? É um pássaro do mangue. Se o André tivesse ele, ia me zoar. Aqui, ó. Esse carinha, ele fica bem aqui, ele tá camuflado, ele fica ali de boa, tal, esperando os insetos passando, alguma coisa assim, vai lá e... nhaque, abocanha os caras. Ele é muito fofinho, cara, esse bichinho. É bem tranquilo. E mais um exemplo, pessoal, pra vocês aí, ó. Presta atenção. Onde é que tá? Vocês estão vendo alguma coisa? E aí, alguém achou? Acho que não, né? Tem nada. Tem, pô. Aqui, ó. Carinha aqui, ó. É exatamente pra isso, ó. O cara tá ali camuflado, várias folhas secas aqui no chão, enquanto ele tá ali de boa, tranquilão, se camuflando no meio dessas folhas secas. Essa foto também foi do André, tá, pessoal? Tanto essa quanto a anterior também foram o André que tirou. Esteja aí os créditos pra quem merece. Então isso daqui, pessoal, é a camuflagem. Tanto o predador como a presa pode se camuflar, tá? Então continuando, a gente já tá quase terminando, pessoal, olha. Coloração aposemática é uma coloração de advertência que algumas espécies portadoras de
toxinas apresentam. Então, olha só. Cara, isso é uma coloração aposemática. Tá ligado? O cara chega, o bicho tá assim, mano, não encosta em mim, não me coma, eu sou tóxico. Beleza? Ó, tá aqui. Ele não quer se camuflar. Ele quer se mostrar pros predadores. Quanto mais chamativo for a cor dele, melhor. Porque quando um predador come e passa mal desse bichinho, né? Ele vai passando para as descendências, ou não, ou então os indivíduos ali, o pessoal que tá no seu grupo ali, vai ver que ele comeu aquele bicho todo vermelho e preto e morreu, né? Então não vamos comer mais esse bichinho vermelho e preto, vamos deixar ele livre. Então é importante que eles tenham essa cor chamativa, porque os predadores vão chegar, melhor não, olha só essas cores, tá bem difícil, tá bem complicado, né? Então essa é a coloração aposemática. Então o cara tem uma cor assim, mano, cuidado, perigo, não me coma. Mais ou menos isso. Temos o mimetismo batesiano, tá? Temos dois tipos de mimetismo. Batesiano, quando uma espécie não tóxica, ou seja, ela não é venenosa, apresenta a mesma aparência de uma espécie tóxica, venenosa. Olha só um exemplo. Uma mariposa aqui mimetizando uma vespa. Então isso daqui, também foto do André, olha só. Tá vendo isso daqui, pessoal? Isso aqui é uma mariposa. Ela não tem ferrão, ela não tem nada. Mas só que pela coloração dela, como ela tá, eu tenho certeza que nem você, se você visse esse bicho aqui, essa mariposa na sua casa, você iria ter coragem de tocar. Porque você fala, cara, é ou não é? Pô, cara, não sei. Talvez seja, talvez não seja. Você ia ficar na dúvida também. E por via das dúvidas, o que você ia fazer? Não ia nem encostar nesse bicho, é só afugentar ele, vai embora, pra ele ir embora da sua casa, tá ligado? Então esse é o batesiano. Eu não tenho nada de ruim, eu não sou venenoso, mas eu tô mimetizando, imitando uma espécie venenosa. Então esse é o mimetismo batesiano. Um outro exemplo aqui é o mimetismo milleriano, pessoal. Tem o mimetismo milleriano, ó. Duas espécies tóxicas para o predador convergiram evolutivamente para apresentar a mesma aparência. Olha só. Um exemplo que a gente pode dar, né? A abelha e a vespa. Vocês podem ver que elas são muito parecidas e as duas são venenosas e as duas têm toxinas. Então, o predador que vê esses padrões de cores não vai nem chegar perto. Ele não vai ficar assim, é uma abelha ou é uma vespa? Bom, se for uma abelha eu posso comer, mas se for uma vespa, não sei. Uma abelha eu também não posso, na verdade ela é venenosa também. E uma vespa, pô, se for uma vespa eu também não posso, que é venenosa. Cara, ele só vai ver essas cores aqui, ele já vai entender, mano, valeu, falou, tô indo embora. Então, são duas espécies diferentes que convergiram ali para apresentar a mesma aparência. Então, fica claro ali pro predador, né, que caraca, mano, não posso chegar nelas, não posso nem encostar nesses caras, tá bom? Então esse aqui é o milleriano. O batesiano, só voltando aqui, batesiano, eu não sou venenoso, mas imito quem é venenoso. E o milleriano são duas espécies venenosas que são parecidas, que são bem parecidas, tá bom? Continuando aqui, a tanatose, calma pessoal, falta pouquinho. A tanatose é quando um animal vai fingir de morto para se defender de predadores, tá? Então aqui é um exemplo desse sapinho aqui, dessa pererecazinha aqui, ela tá fingindo de morto, então a gente dá o nome de tanatose. Então, sabe o gambá da Era do Gelo? Na Era do Gelo 2, quando eles fingem de morto? Quando eles fingem de morto, eles estão praticando tanatose. Que isso, Badu? Que eco o que, cara? Mó fofinho, bicho. Então eles fingem de morto. Então isso é a tanatose, fingir de morto, tá? E a gente também tem a autotomia. O que significa? É quando tem uma perda proposital de alguma parte do corpo. Que ele vai fazer o quê? Ele vai
ele vai perder alguma parte do corpo para aquela parte ali ser uma distração, né? Para distrair o predador. Enquanto o predador tá olhando para aquela parte do corpo, tá tipo assim, caraca, o cara soltou isso mesmo? E o cara vai embora. Então, ó, o exemplo, né, que vocês já viram muito aí, né, os calangos, os lagartinhos aí da vida, né? Você vai chegar perto dele, encosta nele, ele vê que tá encurralado, acontece alguma coisa, pimba. Ele joga a cauda dele pra longe, né? Pra longe, tá? Ele solta a cauda dele, aí a cauda dele fica lá balançando, ele vai embora. E nesse balançar da cauda, o predador vai ficar olhando. Eita, mano, olha essa caudinha aqui, caraca, uma minhoquinha, olha que legal pegar essa minhoquinha enquanto o carinha tá indo embora, tá? Mas fica tranquilo que a caudinha dele vai crescer de novo, mas isso é bem legal, né? A autotomia, ele pode perder partes do corpo propositalmente. Então, pessoal, o comportamento deimático é o final dessa parte aqui de adaptações, tá? Quando o animal quer parecer maior e mais perigoso. Então a gente tem o exemplo do urso, né? Quando ele levanta, fica de duas patas, quer pegar o pessoal. E nós temos esse exemplo aqui. Olha só que fotaça. Isso aqui já rendeu alguns prêmios pro André na fotografia, tá? Isso aqui é um louva-a-Deus, né? Ele tá nesse comportamento deimático. Quando ele levanta, ele fica assim, né? Todo encolhidinho, aí ele levanta as partes dele, levanta a asa dele, ele fica meio que na posição lá do Karate Kid, né? E pra quê? Mano, não se mete comigo, eu vou te atacar, não se mete comigo. Quer vir? Quer vir? Pode vir. É mais ou menos isso que o comportamento deimático quer fazer. Então, ele tá tentando se mostrar maior do que ele é e mais perigoso do que ele é também, tá? E para finalizar, a última, nós temos a herbivoria, tá, pessoal? Que é uma relação interespecífica desarmônica e ocorre quando um vegetal vai servir de alimento para um outro ser vivo. As plantas também podem apresentar defesas, como espinhos, substâncias não palatáveis ou toxinas também, tá? Aí, ó, chegou o cara. Mano, já passei 1 bilhão de fotos suas, cara. Que você postou aí. Postei até o vídeo do besouro tartaruga, cara. Para o pessoal ver sobre parasitoidismo, a vespinha lá parasitoide. Mas enfim, para finalizar aqui, pessoal, nós temos a herbivoria. E mais uma vez, as plantas, elas podem apresentar defesas, tá? O espinho pode ter alguma toxina, alguma coisa que deixa um gosto bem ruim na boca, né? Para ela evitar a herbivoria. Então, só um exemplozinho aqui, a gente tá vendo esse urso panda aqui comendo as suas folhinhas, beleza, pessoal? Então, isso daqui é herbivoria, mais menos, tá? É interespecífica desarmônica, porque não tem nem como ser intraespecífica, uma planta comer outra planta. Não tem como, tá, pessoal? Então, é interespecífica desarmônica, tá? Então, um herbívoro vai comer uma planta, tá bom? Então, que fique dito aí. Então, pessoal, essa daqui foi a aula de hoje. Deixa eu mudar aqui a tela pra gente conversar um pouco. Então, meus queridos amigos, essa aqui foi a aula de hoje sobre relações ecológicas. É importante vocês, né, que for fazer aí. Valeu, Caio. Chegou aí, cara. Aí é bom para vocês verem isso, para vocês revisarem pro Colégio Naval. Então, olha só, quero agradecer a vocês por estarem aí. Muito obrigado. Vimos sobre relações ecológicas. É isso, tranquilo. Então, fica aí que eu vou conversar com vocês rapidamente. O que acontece, pessoal? Primeiramente, vimos sobre relações ecológicas, né? Nós vimos sobre que uma população ela é dinâmica, ela não é estática, ela está sempre em mudança, né? Os conceitos de interespecífica, harmônico e desarmônico, é importante saber sobre esses conceitos, tá bom, pessoal? E outra coisa também
as nossas aulas, tá? E como eu falei lá no início, eu tô fazendo... Agora a aula vai ter 1 hora, tá? No máximo. Não vai passar de 1 hora as aulas, tá? Pra eu não cansar vocês também. E por ter esse fator, né? 1 hora só, eu tô pensando em mudar o horário de quarta-feira de manhã, tá? Então, ou botar, em vez de 10, 10h30, em vez de 10, 11, ou começar 11 e terminar meio-dia, começar 11h10, terminar meio-dia 10 a aula, a live, né? Então a gente poder atrasar um pouquinho. Então, para vocês falarem isso comigo, ou vocês podem já falar aí no chat agora, né? Fala assim, pô, pode atrasar, poxa, se você botasse no horário X, no horário Y, lá na quarta-feira ficaria melhor e tal. O Will falou no início da live que seria interessante também à noite, mas eu acho que à noite ele tava falando pra eu streamar Valorant, aí eu não sei, né? Mas seria interessante vocês falarem comigo, pessoal, e lá embaixo, lembra que eu falei da caixa de sugestão? Então, essa extensão sumiu da Twitch, tá? Então eu acabei colocando uma outra lá que parece mais um blog, parece mais um fórum, né? É meio que um fórumzinho. Eu fiz abrir lá uma discussãozinha sobre sugestões, aí vocês colocam lá, pessoal, a sugestão de vocês. Qual horário seria melhor na quarta-feira, mais à tarde, né? Deixar 10 horas da manhã mesmo, ou então botar só 11 horas, começa 11 horas a aula, começa 11h30, termina meio-dia e meio. Não vai ser muito longa, não. E uma outra coisa também que eu tava querendo, pessoal, que eu coloquei lá embaixo também, foi meio que uma perguntinha, um quiz, né? Como se fosse um quiz. Que eu tô... Não é bem um quiz, né? Só uma pergunta. Que eu tô querendo fazer a aula de speedrun de questões, que vai ser 1 hora só de questões, pessoal, do tema da semana anterior. Então, tô pensando em começar terça-feira de 1h30 às 2h30. Então, vai ser 1 hora de 1h30 às 2h30. Eu já vou começar a live, falar oi, beleza, tal, etc. E a gente já vai começar fazendo questões da semana anterior. Por exemplo, semana a gente está terminando ecologia, então na terça que vem seria de 1h30 às 2h30 a aula. E seria só resolvendo questões, tá? Então a gente vai resolver questões só de ecologia. Tudo que a gente já falou aqui. A gente falou sobre biomas, a gente falou sobre cadeia, teia alimentar, a gente falou agora sobre relações ecológicas. Na sexta-feira a gente vai falar sobre problemas ambientais, tá? Então a gente vai fazer só questões sobre isso. Então vai ser 1 hora, tá? Então de 1h30 às 2h30. Então eu coloquei essa perguntinha lá embaixo, aí vocês vão lá ver. Aí tem... Você assistiria um speedrun de questões de 1h30 às 2h30 todas as terças? Aí você bota sim, não. Aí vocês colocam assim, talvez em outro dia, em outro horário. Aí vocês marcam lá. Aí você vai falar, mas qual horário e tal? Coloca lá no outro quadrinho de sugestões, tá? Coloca lá também, que eu coloquei lá naquele quase um fórumzinho aqui na live. Aí vocês vêm lá, tá? E coloca assim, sobre o speedrun de questões, eu queria que fosse na segunda-feira, eu queria que fosse na sexta, então eu queria realmente que fosse na terça, mas que fosse à noite, terça à noite, tal, etc. Então a gente vê aí, tá bom, pessoal? Vocês conversam comigo. Então, mais uma vez, muito obrigado por todos vocês estarem aqui comigo, por estarem aqui me acompanhando. É muito importante para mim. Eu tô aqui para ajudar vocês, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo, vocês são demais. Obrigado aí todo mundo que apareceu. Caio, valeu mesmo. Não sei se tem mais alguém aí do Naval, muito obrigado. Badu, muito obrigado, cara. Muito obrigado por estar aí, sentindo essa falta, cara. Vamos jogar um Valorant um dia desses. André, amigão, valeu, brother, muito obrigado. Minha irmã, a Keila, mozão, Verônica, o Will, tá aí desde de manhã, mas esse pai ele já até dormiu nessa aula, não sei nem se ele tá acordado ainda. Mas valeu, pessoal, muito obrigado mesmo. Então, um grande abraço para vocês. Como eu disse já na última aula, qualquer dúvida, falem comigo, tá? A maioria, todo mundo aqui tem ou o meu WhatsApp ou o meu
o meu Discord, tá? Então, pessoal, é só vir, é só chamar, né? Não, beleza, é só chamar. Vou chamar. Então, pessoal, muito obrigado por tudo. Então, uma boa tarde para vocês, bons estudos, bom descanso, bom almoço para todo mundo. Tô acabando aqui a live agora. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E qualquer coisa, como eu falei, me chame no WhatsApp, me chame no Discord, eu tiro dúvida, fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus, fiquem bem, bons estudos e até sexta às 17 horas, tá, pessoal? Então não esqueçam de comentar lá embaixo, conversar lá comigo, falar qual o melhor horário para quarta-feira. Não esqueçam, tá? Não esqueçam. Então valeu, pessoal, muito obrigado e valeu. Tchau.